Olá pessoal, meu nome é Andrei Iago e sejam bem-vindos à Maratona Eficast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O tema da SNCT 2025 é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Hoje temos aqui um convidado muito especial que vai falar pra gente um pouco sobre o seu projeto, o seu grupo de pesquisa. Pode se apresentar. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos, sou professor de Bioquímica do Instituto Federal de Rondônia. O meu campus de lotação é o campus Guajará-Mirim, né? Desde 2023 eu ocupo também a cadeira da Diretoria de Pesquisa e Inovação do nosso instituto, né? Tenho a honra de fazer parte de um grupo e estar sob a presidência de um grupo de biotecnologia e saúde na Amazônia. É um grupo muito especial e que a gente vai conversar um pouquinho sobre agora com o nosso amigo Andrei. Marcos, quais são as principais linhas de pesquisa do grupo? Muito bem, então o grupo de pesquisa em biotecnologia e saúde na Amazônia, ele é um grupo multidisciplinar, né? Ele nasce em 2018 e ele tem como objetivo trabalhar os diferentes aspectos, né, da biotecnologia e da saúde no contexto amazônico. Então, hoje nós estamos com 5 linhas de pesquisa, né? Então, temos a linha de pesquisa em biotecnologia da Amazônia aplicada à saúde humana, que é a linha de pesquisa na qual eu me exercito, né, enquanto pesquisador. Temos também uma linha de pesquisa voltada à educação e tecnologias em saúde no contexto amazônico também. Uma linha de pesquisa dedicada a estudos de produtos naturais de origem amazônica. Uma outra linha de pesquisa dedicada à morfologia e genética de agentes e vetores de doenças tropicais, né? E, por último, uma linha de pesquisa voltada à saúde pública na Amazônia. Então, somos um grupo com 5 linhas de pesquisa, como você pode ver, né? Multidisciplinar, então é possível, né, encontrar pesquisadores desde a área da informática, desenvolvendo tecnologia para a Amazônia, quanto pesquisadores da área de saúde, pesquisadores também da área de química e biologia. Entendi. E que projetos estão sendo desenvolvidos atualmente? Então, o grupo ele tem pesquisadores espalhados por vários campi, né? Ele é um grupo sediado no campus Guajará-Mirim, né? Está sob a minha presidência, mas também é capitaneado pela doutora Cali, né, a vice-líder desse grupo, mas nós temos pesquisadores distribuídos por vários lugares do Instituto, né? Então, nós temos vários tipos de pesquisa, né? 2 pesquisas em destaque uma pesquisa da doutora Natália, né, que é desse campus, sim. Mas também faz parte do nosso grupo de pesquisa, né? Então, trabalha as condições de ar, né, das comunidades. Então, é um projeto que tem como título Queima de Biomassa na mesorregião amazônica Madeira-Guaporé, efeitos sobre a saúde humana. Então, é um projeto muito interessante, trabalha a parte de micropartículas, né, da queima no ar e também os aspectos de saúde, tanto da região urbana quanto das regiões de conservação nessa região, né, no Vale do Madeira-Guaporé, né? Então, um projeto muito interessante, de muita relevância. Há um outro projeto também, em parceria, né, do grupo de pesquisa em biotecnologia e saúde na Amazônia com o grupo de pesquisa de química e catálise aqui do campus, né? Então, uma parceria entre a doutora Natália, a doutora Minelli, também participa a doutora Cali, o doutor Paulo, que é uma proposta aprovada recentemente na FINEP, que tem como objetivo trabalhar a inovação biotecnológica na Amazônia Legal. Então, a ideia é desenvolver, né, a partir da biotecnologia, estratégias sustentáveis para a Amazônia. Então, da Amazônia para a Amazônia, uma proposta vencedora, né? Foi aprovada no ano passado e já está em execução com a aquisição de equipamentos na ordem de 3,9 milhões. Então, são esses tipos de pesquisa que o grupo tem se dedicado a fazer. E aí cabe um destaque, né? Ninguém faz sozinho, né? Então, para você que é aluno do Instituto Federal de Rondônia, que faz parte de um grupo de pesquisa ou que deseja fazer, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que estar num grupo é trabalhar coletivamente, né? Então, essa parceria entre o grupo de pesquisa
em biotecnologia e saúde, lá do campus Guajará-Mirim, com um grupo de pesquisa em química, aqui do campus Calama, ele é muito interessante, né? Veja que somou esforços e, a partir desse encontro de esforços, a captação de recursos externos. Ainda para destacar, né, a relação com o GOTEC, né, que é outro grupo de pesquisa, né, em desenvolvimento de tecnologias aqui do campus Calama, na qual a gente tem o prazer também de cooperar entre os grupos. E, por último, também o grupo de química de produtos naturais lá do campus de Paraná. Então, veja que esses grupos eles começam a se organizar para que eles possam, né, ter força nesses editais e trazer recursos. Significa mais espaço de pesquisa, significa bolsas, significa desenvolver tecnologias na Amazônia para a Amazônia. Realmente, muito bacana esses projetos. E já puxa a nossa próxima pergunta, que é qual o envolvimento dos estudantes nessas pesquisas? Muito bem. Então, o estudante, dentro de um grupo de pesquisa, ele tem um papel ativo, né? Veja que o estudante que faz parte do grupo de pesquisa, ele está vinculado a um projeto de pesquisa, né? Um pesquisador nem sempre, ele entra primeiro no grupo, depois ele vai desenvolver um projeto, né, dentro ali daquele grupo, né? Agora o estudante não, o cadastro do estudante já é mediante o projeto. Então é muito bacana, por quê? Porque ele é o protagonista, né? As atividades que são desenvolvidas, né, dentro do laboratório depende do estudante, né? Esse é o grande diferencial também dos institutos federais, né? Aqui a ideia da integração entre o ensino, pesquisa e extensão garante ao estudante uma formação em pesquisa, né? Então o estudante ele sai daqui entendendo o método científico, como utilizar o método científico para entender a sociedade em que ele vive e propor soluções. Então, qual o papel do estudante em um grupo de pesquisa? Ele é a força do grupo de pesquisa. Ele está em todas as etapas do processo, né? E é para ele que o grupo existe. Todo mundo desenvolve pesquisa para que a gente possa formar recursos humanos especializados para continuar desenvolvendo pesquisa. Então, ele é a força do grupo de pesquisa. Realmente, como aqui no Instituto a gente aprende, né, que o estudante acaba sendo a base dos projetos, porque se o estudante não faz nada, o projeto realmente não sai do papel. E isso é realmente algo muito importante, que a gente realmente sai aqui com uma base muito forte de pesquisa. E como esses projetos dialogam com a realidade amazônica e o tema Planeta Água? Muito legal, né? Esse tema Planeta Água é o tema da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É interessante porque eles aproveitaram ali Planeta Água, que já foi um tema, né, da década passada, e agora vamos falar, né, sobre cultura oceânica, né? O Instituto Federal de Rondônia tem 67 grupos de pesquisa. Se você fizer essa pergunta para os 67 grupos, todos devem dialogar com esse tema, com o tema água, com o tema cultura oceânica. Nos parece distante, né? Uma vez que nós estamos em um estado não oceânico, né? Um estado que não tem cobertura oceânica, né? Mas não nos é distante, né? É um tema muito importante, né? Parafraseando uma fala que foi feita na SBPC do ano passado, falando sobre cultura oceânica, o verde precisa do azul, né? Então, a floresta, ela necessita do oceano, e o oceano necessita da floresta. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho qual é a relação entre o oceano e a floresta amazônica. Mas, de maneira geral, a floresta, ela contribui, né, para a manutenção do clima, né? Então, a floresta tropical, ela é importante para a manutenção do clima. A floresta tropical, ela é importante para a fixação de carbono. Então, a floresta, ela é importante para a manutenção do clima. Da mesma forma que os oceanos são importantes para a produção do oxigênio. Aí, para além disso, nós temos todos os outros aspectos, né? Então, os oceanos são muito importantes, né? No oceano é que se fez história, né? Todas as transações comerciais acontecem, né, especialmente pelas rotas oceânicas, né? Todas as guerras, infelizmente, aconteceram também nos oceanos, né? Talvez muitos dos nossos alunos não tiveram nem oportunidade ainda de conhecer o oceano, mas conheceram equipamentos, tecnologias que vieram através do oceano, né? O celular que nos grava, esse microfone lapela maravilhoso, veio pelo oceano, veio pela rota do Pacífico, pela rota do Atlântico, né? Então, é muito importante entender.
Além disso, a biodiversidade, né? Então, do sal que nós comemos, ao peixinho, né? A sardinha que está ali no mercado, né? O camarão, a lagosta, são produtos do oceano, né? Então, o oceano ele é muito importante e é importante que a gente adote a cultura oceânica para entender essa relação. Não existe terra sem a água, não existe o verde sem o azul. E como o grupo atua na relação entre território e meio ambiente e uso de água? Muito bem. Então, veja que o grupo, dado a extensão das linhas de pesquisa, tem como objeto de estudo a Amazônia e, obviamente, quando a gente olha para a Amazônia, a gente não olha como um observador em um zoológico, né? Que olha para a natureza, mas não interage com a natureza. Não, o olhar que o grupo de pesquisa tem para a Amazônia é um olhar de completude, que é, eu estou na Amazônia, eu sou a Amazônia. A gente olha para as populações, os povos originários e aqueles que vieram também para cá, né, e que fazem da Amazônia seu lar como parte desse ecossistema. Não é possível falar da Amazônia sem falar dos povos amazônicos. Então, a relação que o grupo tem com as comunidades e com o manejo hídrico da Amazônia é nesse sentido, não é? Vou citar um exemplo, né? Como eu disse, as florestas tropicais elas são importantes para a fixação de carbono, né? Todo mundo já ouviu falar em algum lugar sobre um negócio chamado crédito de carbono, né? É muito estranho, até porque a gente precifica aquilo que a natureza nos dá de graça, que é a fixação de carbono. Mas tudo bem, para que a Amazônia continue, né, trabalhando a favor do desenvolvimento econômico sustentável mundial, é importante que ela esteja de pé. E para a Amazônia estar de pé, está muito claro que é necessário que as comunidades que fazem parte do contexto amazônico sejam apoiadas. Aí tem um tema importante, que é a bioeconomia. Então, veja que os grupos também, eles dialogam sobre estratégias sustentáveis de exploração racional da Amazônia. A Amazônia, todo mundo já sabe, né, é o maior bioma da Terra, né, representa aí pelo menos 10% da biodiversidade do planeta. Então, é um local que tem um conjunto químico muito importante para o desenvolvimento da sociedade, né, para o desenvolvimento tecnológico e para que ela continue de pé. Então, é importante olhar para a Amazônia sem se esquecer dos povos amazônicos, e o grupo de pesquisa ele tem essa preocupação, né? Então, há quem trabalha com as comunidades extrativistas, né, buscando, dentro da economia circular e da bioeconomia, soluções para essas comunidades. Há quem trabalha os fatores determinantes e condicionantes de doenças dentro dessas comunidades, citando aqui o doutor André Menezes, também desse campus, né, que trabalha doenças de Chagas, que é uma doença tropical negligenciada, muito importante no contexto amazônico e muito importante da Amazônia rondoniense, né? Então, são exemplos do que a gente faz. A quem está trabalhando diretamente com a economia de comunidade, a quem está trabalhando com a saúde da comunidade, a quem está trabalhando com a preservação da floresta. Então, esse tema ele é muito importante, eu digo que é o centro do grupo de pesquisa em biotecnologia e saúde na Amazônia. Concordo totalmente. E que impactos das mudanças climáticas já são perceptíveis ou estudados em Rondônia? Bom, aí eu sou bioquímico, né? A minha área é engenharia de proteínas, né? Se tu me perguntar assim sobre anticorpos e sobre produção de biofármacos, eu consigo falar bem, né? Então, estou representando aqui os nossos doutores que trabalham sobre isso, né? Com certeza haverá um momento no qual a doutora Natália, né, vai poder falar com mais qualidade para você sobre isso. Mas, olhando, né, o último ciclo hidrológico, né, olhando o ano passado, pegando como extrato, acho que todos nós sentimos os impactos das ações antrópicas na natureza, no contexto amazônico, sobretudo no sul da Amazônia, e o quanto isso foi danoso à saúde, principalmente à saúde cardiopulmonar, né? Veja que ainda culturalmente, mas não só culturalmente, dado ao modelo de desenvolvimento econômico extrativista, não é? E de uma agricultura extensiva, ainda se queima muita biomassa,
né? Então, e essa queima da biomassa produz micropartículas, né? E essas micropartículas são respiráveis, né? E acabam ali adentrando aos nossos alvéolos pulmonares, né? E aí causam todos os tipos de complicação que você possa imaginar, né? O ano passado foi assim algo extremamente drástico, né? O número de internações foram muito altas, né? Houve períodos que os aviões não desciam. Eu lembro que nós estávamos no CONEP, né? E a gente não conseguia descer, né? Aí as equipes se dividiram, teve gente que foi para o Acre, teve gente que foi para Cuiabá, foi para o Mato Grosso, Cuiabá. Eu fui para São Paulo e preocupado porque não conseguia voltar e ainda assim pedi pelo amor de Deus para voltar porque a minha filha estava me esperando em casa e não conseguia pousar. Agora imagina como que ficou o nosso pulmão nesse período, né? Quantos cigarros foram fumados por conta da queima de biomassa de forma irregular, né? Então, a gente já sente na pele. Agora, uma coisa a gente precisa destacar. Nós estamos no mesmo, já que a gente está falando de oceano, nós estamos no mesmo mar. Quando se fala de aquecimento global, quando se fala de poluição, dos aspectos que a gente sente na nossa saúde sobre as ações do homem na natureza, nós estamos no mesmo mar, mas não ache que nós estamos no mesmo barco. Veja, todas podem sofrer com os impactos ambientais, mas quem sofre primeiro e sofre com maior impacto são as comunidades tradicionais, são os povos identitários. Então, quando você vai em uma comunidade tradicional, você vê de imediato o que significa 1 grau a mais de aquecimento global. Quando não se consegue mais produzir a cultura de mandioca, quando não se consegue mais produzir o milho, não é? Quando já não se consegue mais pescar. Aí você percebe que para as comunidades isoladas, isto é, para essas comunidades tradicionais e os povos identitários, o impacto é muito maior. Não é? Porque eu posso escolher. Não é? Eu posso escolher. Olha, o ar estava muito ruim, vamos melhorar o nosso filtro do ar de casa, vou ficar no ar-condicionado. E essas comunidades? Então, isso é muito importante, né? Existe um termo que está sendo foco, principalmente, e com certeza na COP30 vai ser muito discutido, se chama justiça socioambiental. E aí esse termo ele é muito importante, porque no mundo de desigualdades, os problemas ambientais eles também são desiguais. Como eu disse, essas comunidades socioeconomicamente vulneráveis, elas são as primeiras a serem impactadas, né? Então, acredite, estava ruim em Porto Velho? Pois é, para as comunidades isoladas também, né, para as comunidades tradicionais, estava bem pior ainda, certo? É uma preocupação que a gente realmente tem que ter, que às vezes a gente não pensa muito no olhar aqui da cidade, né, que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas a gente não pensa assim nas pessoas que não têm nenhum acesso que a gente tenha, por exemplo, um ar-condicionado, um ventilador, essas coisas. Sim, sim. Às vezes a gente pensa assim, né, quando a gente fala de poluição do ar, está no nosso imaginário, está no livro, né, a poluição produzida pela indústria. Né? Então, a gente lembra da indústria automobilística, né? o CO2 do carro, né? As indústrias químicas, né? Só que no contexto amazônico é queima de biomassa. E aí a queima de biomassa ela não se encerra nas cidades, não é na capital, é em todo o estado. Né? Veja que todo o estado sofreu. Eu vou citar aqui a minha cidade, né? Guajará-Mirim. Poxa, Guajará-Mirim, 92% de reservas, né? Ainda assim, sofreu muitíssimo. E assim, todos os guajará-mirenses sabem do que eu estou falando aqui. O que é legal de Guajará-Mirim é o ar. O ar de Guajará é muito bom, né? A temperatura é muito boa. Mas no ano passado a gente sofreu do mesmo jeito. Então, os colegas que estavam lá reportavam o mesmo problema que a gente estava tendo aqui. E os detectores lá do projeto da professora Natália mostravam isso, né? Que a poluição estava lá e estava aqui. Então, em se tratando de queima de biomassa, a Amazônia ela sofre como um todo. Lembrando, prioritariamente, quem sofre primeiro são as comunidades. Né? Então, realmente é algo que a gente precisa pensar, porque esse modelo econômico ele nos prejudica e prejudica a todos. Né? Verdade. E o que significa falar de cultura oceânica em um estado amazônico continental como o nosso?
Legal. Então, aí, voltando a esse tema de cultura oceânica, né? Eu lembro que assim que saiu, né, o tema desse ano, eu conversei com a nossa pró-reitora, a professora Xênia, né, e falando, poxa, Xênia, vai ser um grande desafio, porque, veja, né, nós somos um estado amazônico, né, um estado de transição de Cerrado para a Amazônia, mas, na sua maioria, floresta amazônica, né? E aí ela disse, não, Marcos, olha, há de se discutir sim a importância. E, de fato, esse tema ele é muito importante no contexto amazônico, porque aquilo que eu disse, né, há uma relação estreita entre a floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, com os oceanos, né? Vamos pegar o exemplo só da região de floresta no Pará, né? Então, nós temos a Foz, né? Regiões de manguezais que são extremamente importantes para o oceano, né? Para o Atlântico, então, extremamente importante. Muitas das espécies elas se reproduzem ali. O rio Amazonas, ele carrega toda essa bomba química de compostos para o oceano, e isso é importante para a regeneração das espécies que estão lá. Então, olha essa relação, né? Como é interessante, né? A outra relação que eu falei sobre a fixação, né, de carbono da natureza. Então, como a floresta ela faz isso, né, as tropicais sobretudo, né? Então, coopera, né? Então, ela retira esse carbono da natureza, libera oxigênio. E o mar produz, né? Os oceanos produzem a maior parte, né? Os micro-organismos que estão lá produzem a maior parte do oxigênio que a gente respira. Então, há uma relação muito especial, né? Entender o oceano é entender que está tudo conectado, tá? Quando a gente vê na cultura pop, né, sobre as grandes catástrofes, né? Talvez não seja muito do teu tempo, né, Andrei? Porque sou um pouquinho mais velho, né? Mas lá nos anos 2000, né, na virada do milênio, houve ali um boom de filmes que falavam sobre o fim do mundo. Estão lá nos catálogos, né, dos streamings, aí é só procurar. Então, tinha vários, né? E sempre quando eu falava sobre o fim do mundo, né, por um evento cataclísmico, né, da natureza, sempre colocavam as costas, né? É claro, as costas do país, né, as regiões costeiras do país, recebem um impacto direto, por exemplo, né, do aquecimento global, derretimento de geleira, aumento do nível do mar, obviamente, né? E também as oscilações oceânicas, né, da atmosfera, né, os tufões, né, os temporais, enfim. Mas sempre mostravam, né, se você olhar naqueles filmes, você vê o quê? Você vê Rio de Janeiro, né? O Cristo Redentor, né, um pecado, o Cristo Redentor caindo, né? Tem uma capa de um desses filmes que é o Cristo Redentor se rompendo, né? A Estátua da Liberdade, que nunca se rompe, não sei se vocês já repararam no filme, né? É um establish, é um soft power americano, ela nunca cai, mas ela também sendo mudada, né? E nunca se fala da Amazônia, né? Qual o impacto dos problemas globais no contexto amazônico? Mas essas alterações climáticas, sobretudo o aumento da temperatura, ela tem impacto enorme sobre a biodiversidade de todos os ecossistemas. A Amazônia não está de fora. A Amazônia não será uma arca para os problemas climáticos, não. A Amazônia ela é uma solução para os problemas climáticos. Por que a COP30 está sendo na Amazônia? Por que você está discutindo cultura oceânica na década da cultura oceânica? Porque é importante a gente entender, novamente, a relação da floresta com o oceano na garantia de um clima minimamente sustentável, né? Nós estamos no limiar, e aí eu não quero ser alarmista de forma alguma, mas nós estamos no limiar de um ponto de não reversão dos aspectos climáticos, sobretudo. E proteger a Amazônia é garantir que a gente consiga avançar com uma agenda mais sustentável. E como a educação ambiental pode ajudar a transformar esse cenário? Muito bem. A educação ambiental, o currículo azul, né, ele
entra de forma interdisciplinar em todos os aspectos de conhecimento, como eu disse no início, dos grupos de pesquisa, das formas de ensino, das disciplinas, né? O contexto da educação ambiental ela é importante para que os nossos estudantes e também os nossos servidores eles tenham um senso crítico sobre o modelo de produção e de consumo. Porque toda vez que a gente fala de educação ambiental também, parece que há uma mística, né? Sim, se eu pedir para o Andrei, desenhe algo sobre educação ambiental, uma arara. Vai ser uma arara, né? O Andrei vai desenhar uma arara, né? O curupira, né? A educação ambiental parece mais ou menos uma imagem de zoológico. Não, a educação ambiental ela precisa falar sobre meios de produção e de consumo, né? Entender os meios de produção, buscar, né, interferir, porque nós somos consumidores. Então, nós interferimos no meio de produção, né? Escolher por meios de produção mais sustentáveis, isso é muito fácil de fazer numa era tecnológica. E também ter um modelo de consumo mais racional, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa primeiro arrumar o nosso quarto para depois falar do nosso mundo. Então, a gente precisa primeiro cuidar da nossa forma de produção. Mas eu não sou quem detém o meio de produção, você é o consumidor. Você é, sim, quem vai entender, né, vai definir a forma de produção, né? Então, buscar formas de produção, produtos de formas de produção mais sustentáveis é algo que é muito importante, tem que estar na educação ambiental. E consumir de forma racional, ainda que sejam esses produtos, é outro ponto muito importante, né? Nós estamos em um sistema fechado, né? Nós estamos em eu sempre falo para os meus alunos, lá na primeira aula de bioquímica, né? Quem assistir, né, esse cast vai lembrar, né? A gente fala sobre a origem da vida e a gente coloca essa grande responsabilidade para nós como seres humanos, né? Porque em uma última análise, nós estamos sozinhos. Nós somos a única espécie racional que consegue transformar o ambiente. Olha a responsabilidade que nós temos para com a nossa espécie e para com as outras espécies, né? A solução para o avanço da agenda climática não é Marte. Maravilhoso, né? Coloquei meu nome na cápsula, espero que quando a cápsula chegar lá, se um dia tiver uma rua em Marte, lembre lá do meu nome, coloquei meu nome na cápsula. Mas não vai ser Marte que vai solucionar. Nós não podemos nos esquecer que, em uma última análise, com a tecnologia que nós temos, nós só temos esse planeta e essa chance. E a sua geração é a geração da mudança, não é? A minha geração é a geração da conscientização e a sua é a da mudança, né? Porque se não houver mudança, as próximas gerações elas sofrerão ainda mais do que a gente vê hoje. Então, voltando ao tema, a educação ambiental ela deve ser um tema central em tudo que a gente faz. E aí, só dando mais um destaque, né? Esse tema ele é tão importante que até mesmo as agências de fomento elas têm buscado, dentro dos projetos, como que você responde a isso, sabe? Então, agora mesmo, pela manhã, a gente estava preenchendo um formulário de uma das agências de fomento e aí ele pergunta, qual é o impacto ambiental? Qual é o impacto social? Qual é o impacto econômico do teu projeto? Não, mas eu só quero fazer manutenção de equipamento. Qual é o impacto? Não, precisa falar para a agência qual é o impacto. Como que essa solução que você está apresentando para conseguir o recurso, para ter o projeto, vai ter impacto positivo na agenda do desenvolvimento econômico sustentável. Então, é muito importante. Por isso que o IFRO faz isso com os nossos estudantes. Lembrando, nós estamos formando o quê? Nós estamos formando tomadores de decisão. Tomadores de decisão. Aquele que entende, conhece o conteúdo, aprende no ensino, aplica na pesquisa através do método científico e apresenta à comunidade em soluções tecnológicas e de extensão lá na extensão. Então, é muito importante. Realmente, eu concordo 100% com o que você disse e até puxando para outros tipos, mas eu acho que a educação é uma base assim de tudo que a gente faz. A gente tem que ter educação
tanto ambiental, educação de respeito mesmo. A gente tem que ter educação financeira. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma educação e uma noção assim, do que a gente está fazendo. E o IFRI dá essa noção assim, para a gente, que, como o senhor disse, a gente sai daqui como tomadores de decisões. E a mentalidade que a gente cria aqui dentro para resolver problemas da nossa comunidade e levar isso para a sociedade em si, é realmente muito importante essa base que a gente tem aqui. A gente consegue, daqui, solucionar problemas que podem ajudar o nosso planeta ou a nossa cidade, o nosso país. Então, realmente é muito importante isso. E que descobertas práticas ou soluções o senhor sugere para proteger nossos recursos hídricos? Um outro ponto também que é muito místico, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de soluções, o que vem na cabeça de Andrei? E na minha cabeça também, né? É você que está me entrevistando, né? Quando a gente pensa em soluções, a gente pensa em tecnologia ocidental, né? Então, é o celular, o tablet, né? Esse microfone maravilhoso, né? Soluções tecnológicas são muito importantes, sem dúvida, são muito importantes. Mas a gente se esquece da tecnologia ancestral, né? Qual é a solução que a agenda ecológica precisa? É a solução das comunidades e dos povos originários. Eles já têm a solução, né? Os modos de produção, voltando de novo aos modos de produção e consumo. Os modos de produção das comunidades tradicionais devem ser copiados, devem ser absorvidos, né? Por vezes a gente olha um povo tradicional, por exemplo, né? um povo indígena, né? A gente diz assim, eu vou levar tecnologia para esse povo, né? Qual tecnologia nós estamos falando? Porque sem tecnologia aquele povo não existiria, né? A tecnologia, essa capacidade do homem de engenheirar, de criar, né, a partir da natureza, é inato a todos os seres humanos. Então eles possuem as ferramentas. A gente precisa olhar para o modo de produção, de consumo, o modo de vida das comunidades tradicionais e, a partir disso, extrair dali importantes lições para todos nós enquanto seres humanos, né? Homo sapiens, né? Porque eles nos mostram como fazer, né? Então é importante que a gente aprenda com eles, né? E aí o papel da academia, né? O papel dos institutos federais, né? De dialogar com essas comunidades de uma forma horizontal, né? Essa semana mesmo nós estamos tendo, né, nesse exato momento, o primeiro simpósio Rondon, né, que é um projeto do INCT Conexão, que envolve aí mais de 68 laboratórios, 68 pesquisadores do mundo inteiro. Então está ocorrendo em vários locais aqui em Porto Velho, né, em escolas e também lá na AIFA, né? E foi legal porque a mesa de ontem falava sobre isso. Lá nós tínhamos lideranças indígenas falando sobre a ciência indígena e como isso é importante, né? Então, eu digo que a academia sozinha ela não tem solução. A solução está nas comunidades. Entender como as comunidades lidam com os meios de produção e adaptar isso para o nosso contexto de produção. Agora, isso aí depende também de um pacto. Por isso que eu disse, né? Antes de transformar o mundo, é importante a gente arrumar o nosso quarto. Se cada um de nós, né, buscarmos uma forma de consumo que impacte menos a natureza, a gente já está somando ao pacto. Por quê? Porque quem produz olhando para o consumidor. Quando você vê, né, uma propaganda na TV ou mesmo na internet que mostra um povo originário, não é porque aquela empresa, ou não, também não posso falar assim, né? Mas não é só porque aquela empresa ela acha interessante e ela tem responsabilidade social. Não, responsabilidade social significa venda. E quem compra? Quem compra? Né? Não posso falar o nome das empresas, mas quem compra? Aqueles produtos naturais, né? Somos nós. Então, a forma de consumo ela é muito importante. Então, volto a dizer, né? Quais soluções nós temos para os problemas ambientais, climáticos?
sociais que nós temos no contexto amazônico. As soluções estão na comunidade. A gente tem que parar e ouvir mais as comunidades, né? E aí também destaco não só as comunidades tradicionais e os povos originários, mas também as comunidades periféricas, né? Quais são os problemas ambientais que existem em Porto Velho? Precisamos estar onde o problema ambiental ele é patente, onde o esgoto está passando na minha porta, né? Então, as comunidades periféricas, as comunidades faveladas também são importantes nesse contexto, né? Eles têm soluções. Aí a academia vai lá, observa, aprende e amplifica. O papel da academia é de amplificar soluções que já existem na comunidade. Entendi. E o que significa cultura oceânica no nosso território amazônico? Muito bem. Para a gente, aí veja, o território amazônico é muito grande, né? Para um paraense, né? A cultura oceânica, ele está comendo no prato, né? A última vez que eu fui no Pará, eu comi tanto camarão que eu fiquei até, confesso que passei mal, tive que tomar um remédio para alergia e olha, sim, porque eu também me esbanjei, eu digo, agora eu vou comer camarão aqui todos os dias, né? E maniçoba também. Enfim, no contexto amazônico, depende de qual Amazônia, né? Existe uma Amazônia banhada, né? Pelo oceano, né? Existe a Amazônia não oceânica, né? Então, no contexto da Amazônia Ocidental, né, o sul do Amazonas, né, Rondônia, Acre, né, esse contexto que nós estamos, essa relação com a cultura oceânica, ela ainda é um pouco distante, né? Por isso que nos é muito válido o tema da SNCT. Porque falar de cultura oceânica para quem está, né, no Pará é diferente de falar de cultura oceânica para quem está em Rondônia. A primeira coisa que o aluno na escola fala é: tá, mas qual é o oceano que Rondônia tem? Não tem. Então, precisa explicar essa relação do Rio Madeira, por exemplo, né, um dos maiores afluentes do Amazonas, e, consequentemente, o Amazonas, que é importante para o oceano. Explicar para o aluno essa relação é muito importante. Explicar a relação da chuva, da relação da floresta e o mar para a chuva é importante, né? Então, hoje eu digo para você que é um tema um tanto distante, por isso que o Currículo Azul está chegando e ele precisa ser incorporado, né, para que a gente consiga que os nossos estudantes entendam que nós temos duas Amazonas. Nós temos uma Amazônia verde, que é a nossa casa, e a Amazônia azul, que também é a nossa casa, e que dependemos dessas duas Amazônias, tá? É verdade. E que ações ou mudanças são urgentes frente às mudanças climáticas locais? Várias. Eu acho que a prioridade é a gente repensar o nosso meio de produção e consumo, não é? Será que a gente produz o que a gente come, de fato? O estado de Rondônia produz o que a gente come, né? Eu não diria que 100%, né? É porque acho que assim, a maioria das coisas que a gente produz aqui, eu sempre brinco que a gente produz mais para os outros do que realmente para a gente. Então, assim, é uma pergunta que realmente fica ali no meio, assim. Todo método de produção ele é importante, né? A economia ela é importante. O desenvolvimento econômico, social, ele é importante. Mas é uma pergunta que a gente precisa deixar, né? Então, eu digo que a primeira coisa que a gente tem que pensar é revisar o nosso método de produção. Ah, mas eu não produzo. Mas você é consumidor, então, primeiro revisa seu método de consumo. E interfira no método de produção, escolhendo por produtos socioeconomicamente, né, e ambientalmente referenciados, né? Professora Natália, eu estou citando mais uma vez, ela falou aqui nesse campus, por ocasião da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, que falava sobre biomas, ela fez uma reflexão muito interessante. Ela perguntou assim: qual é o valor de um refrigerante cola, para não falar a marca? Quanto que é uma latinha de um refrigerante cola, o original? R$6 aqui no campus? 5, R$6? Sim. Qual é o valor de um copo de suco de laranja? Acho que é R$6. E refrigerante é 7.
O suco de laranja está mais caro que o refrigerante aqui no campus? Acho que não. O suco de laranja é mais caro que o refrigerante. Pelo menos, vamos colocar assim, na maioria dos lugares. Pode ser que aqui esteja diferente. Mas, na maioria dos casos, né, o suco de laranja é R$14 e o copo de refrigerante R$5. Por quê? Diz, em composição, o que foi mais difícil? Fazer o suco de laranja ou fazer o refrigerante cola? O refrigerante cola tem uma cadeia de produção enorme, que vai desde o xarope, né, até uma linha de distribuição. Já o suco de laranja, ele vem da agricultura familiar, né? Você pode comprar, que bom, né? Que a gente pode comprar na feira. E aí traz e espreme, né? Dilui um pouco. Se tiver numa intersafra, se tiver muito azedo, pergunta para o cliente se ele quer um pouquinho de açúcar, né? De sacarose, coloca e está ali. Por que é mais caro? Então, de novo, olha só, né? Essa pergunta ela nos traz uma reflexão sobre o que a gente come, o que a gente consome. É mais caro por quê? Não é? Será que a gente está produzindo o que a gente come? A gente volta nessa questão, né? Que realmente a gente às vezes não produz para a gente. A gente precisa. E aí tem um tema importante, que é a agricultura familiar, né? Que não é a agricultura do pequeno agricultor, porque não existe um agricultor pequenininho, né? Você vai chegar nas casas dos agricultores, eles são altos. Não existe pequeno agricultor, existe agricultor de pequena propriedade. Mas olha como a gente trata, pequeno agricultor, como se o pequeno fosse a pessoa. Não, é de pequena propriedade. O que a gente come, né, passa por esse agricultor, da pequena propriedade, né? A banana, que é muito típica aqui, é no Baixo Madeiro, é ali. O açaí, então, é das comunidades extrativistas. A castanha é das comunidades extrativistas. Então, a gente precisa valorar esses produtos, né? Eu volto a dizer, a economia do Estado ela é muito importante. Agora, a gente precisa pensar em uma economia mista, uma economia que leve em consideração esses produtos, porque no final, o que eu gosto de comer mesmo é castanha, é açaí. Não gosto muito de comer soja, né? Já comi carne de soja e não gostei. Óleo de soja estou usando bem pouco, nem é preferência lá em casa óleo de soja. Então a gente precisa olhar isso. E quem vai olhar isso? É todos nós, é toda a comunidade, é os estudantes, é os servidores, né? É uma conscientização que realmente que a gente tem que ter. Aqui no campus, a gente vê essa diferença principalmente na hora do intervalo, que a gente vê muitas pessoas comprando mais refrigerante industrializado do que um suco. Realmente, é muito raro você ver alguém aqui com um copo de suco na mão. Então, realmente, é o que a gente percebe assim, na sociedade. Como que o suco ficou caro? Por que o suco está caro? É uma pergunta, né, que a gente precisa pensar. E seremos resistência a partir do momento que a gente começar a decidir por um consumo mais sustentável, né? Tópicos importantes que os institutos federais eles são mestre e a gente precisa avançar. É o emprego da tecnologia na rastreabilidade de produtos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade. Isso é muito interessante, né? Nós estivemos também, por ocasião da diretoria de pesquisa, nós estivemos lá no campus de São Miguel do Guaporé. Né? O campus é em São Miguel, mas ele atende toda a região, tá? Então atende Costa Marques, São Francisco. O campus é em São Miguel. E lá tem um curso chamado Agrocomputação. E a minha ignorância, né? Eu nem sabia o que significava agrocomputação, só o que estava escrito no PPC e que, como não é da bioquímica, é até difícil eu entender. E aí eu tive a oportunidade de participar da SNCT o ano passado, no campus, e teve tubo talking de estudantes do superior em agrocomputação. E aí eu entendi que a agrocomputação é muito importante, né? E aí um tema interessante da agrocomputação é a rastreabilidade de produtos da agricultura familiar e da cadeia de sociobiodiversidade. E aí os estudantes mostrando como produzir
rastreabilidade, e como a rastreabilidade desses produtos são importante para agregar valor no produto. Imagina, né? O europeu, né, o americano, quando ele recebe a castanha, agora imagine se tem um QR Code ali, no qual ele rastreia aquele lote e ele consegue chegar na comunidade extrativista, né, que coletou aquela castanha. E aí ele consegue andar agora dentro da comunidade com o VR, dentro da comunidade, né? Vai falar lá com o seu Dedé, lá na Rio Ouro Preto. Você já pensou? Ele vai se sentir parte do processo de transformação, porque eu estou comprando algo que eu gosto, que eu como porque eu gosto, e ainda estou ajudando a manter uma comunidade lá que vai manter a floresta em pé, que vai manter o clima, que vai apoiar o oceano. Olha só como as coisas se conectam, né? Então, tem muita solução, né? Os institutos, eles podem muito fazer nesse contexto. E uma mensagem final que o grupo gostaria de deixar para a comunidade acadêmica, para a sociedade? Toda vez que fala mensagem final, eu lembro da icônica cena do ET Bilu, né? Sim. Pelo amor de Deus, mensagem final, vem os pensamentos intrusivos de dar um busca e conhecimento, não é? Mas não pode. Olha, a mensagem final que eu deixo, representando esse grupo, é que a unidade, ela é muito importante. Tudo que a gente faz com os outros e para outros tem sucesso, não é? É causa e efeito, sabe? Então, tudo aquilo que a gente faz de forma orgânica, unida, voluntária, participativa, democrática, organizada mesmo, no sentido de estrutura, tem resultado. Então, a mensagem que eu deixo representando, né, os meus colegas, né, que eles é que fazem o grupo acontecer, né, não sou eu, é eles, né, é a unidade. Toda vez que sai qualquer ação, qualquer desafio que o Instituto tem, qualquer edital, basta colocar no Zap, que rapidamente alguém diz, bora, nós vamos fazer. E aí, se um se levanta e diz, eu vou fazer, o outro diz, eu apoio. Então, um cuida da cotação, o outro cuida da documentação, o outro cuida da escrita, o outro cuida das cartas de formalização, o outro cuida do apoio à gestão e a coisa sai. Então, o nosso recado é, grupo é sinônimo de unidade. A gente anda em grupo porque juntos, frase clichê, somos mais fortes, né? Então, unidade. Participe de grupos de pesquisa, porque você vai sentir dentro do grupo de pesquisa o que é unidade de pensamento, de convicção e de ação. Queria agradecer aqui sua presença, viu, por ter aceitado nosso convite e por ter disponibilizado esse conhecimento tão importante para a gente. Queria entregar aqui um bote do IFCast Calama. Só, que legal. Muito bom, vou já usar. E, gente, se você nos acompanhou até aqui, cuidar da água é cuidar da vida. Nós acreditamos que a pesquisa em sustentabilidade, uma forma de proteger o presente e garantir um futuro melhor para as futuras gerações. E é isso, gente. A Maratona IFCast Calama está no ar e segue para os próximos vídeos. Roda a vinheta.